Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 16 de maio, começando pela JBSS3, alta expressiva de 5,94%, esteve até mais forte, pelo menos do ponto que ficou aqui no fechamento até a máxima, ali ainda teria mais 3,22 para cima, perdeu então um pouco de força na região dos R$ 7,00, onde há uma resistência, não só R$ 7,00, mas uma região aqui em torno de 7,17. Então a ação encontrou uma região de forte resistência depois de um movimento prolongado no gráfico, por um movimento mais forte no gráfico diário, já com um bom número de pregões. A perspectiva de subida já não é das mais interessantes para se pensar em compra neste nível de preço, por mais que ela venha buscar uma região ali de 7,50, o problema é o quanto eu vou estar arriscando numa operação, por exemplo, aqui com stop abaixo dessa mínima, para ter isso, no mínimo isso aqui para cima, esse percentual que eu estaria arriscando. Então ela vai ter uma região muito pesada de resistência, não só nessa faixa ali dos R$ 7,17 até essa máxima aqui 7,36, como também no gráfico semanal na faixa dos 7,62. A única possibilidade que eu vi, que até comentei aqui no dia a gente falou desse ativo aqui um pouco para trás, no momento que estava gerando essa chance de romper aqui para cima, a ação gerou aqui um candle muito forte no pregão de ontem. A única possibilidade para se trabalhar com um risco um pouco mais baixo foi gerar pelo gráfico intraday alguma oportunidade de compra depois desse movimento aqui ascendente a favor de um provável rompimento dos 6,57. Mas fora isso, neste momento seria aguardar uma operação de curto prazo, baseado em avaliação da correção que ela venha fazer em cima dessa região aí dos R$ 7,00 ou até um pouco mais acima. Olhando agora para outros papéis, BBAS3 no pregão de hoje apresentou um início de uma formação de um fundo ascendente, ainda uma possibilidade de gerar uma nova tendência de alta se superar a região de 25,73 e consequentemente iniciar um movimento de alta no semanal, sustentando aqui acima da sua linha de tendência de alta. O sinal negativo após o pregão de hoje seria ver esse ativo romper a mínima de hoje, já seria um sinal ruim, e principalmente romper os 24,30 reforçaria uma chance de queda e não respeitar essa tendência, essa linha de tendência de alta no gráfico semanal e podendo até anular a tendência de alta de médio prazo, rompendo o fundo ali anterior, atualmente em R$ 22,98. Então gerou um viés um pouco mais positivo. Vamos ver a reação do mercado em cima desse ativo amanhã. A superação da máxima de hoje já seria um aspecto mais favorável de iniciar um novo movimento de alta e com essas próximas resistências aqui já sinalizadas por essas linhas horizontais. Olhando agora para a LPL4, a LPL4 teve um pregão positivo, algumas ações do setor elétrico se destacaram bem hoje, principalmente a ELET6, só não vou falar aqui novamente porque foi comentada já no radar do mercado, fechou muito bem o dia, sinal mais significativo, e a LPL4 trouxe uma sinalização positiva ao romper o topo anterior, 8,34, topo descendente, e com isso anulou a tendência de baixa no gráfico diário, passando por uma tendência um pouco mais indefinida, mas abrindo uma chance agora de ter um recuo desse forte movimento de baixa no gráfico semanal, tendência de baixa de médio prazo. A ação passou ali por uns 17 semanas recuando na faixa de uns 58% e agora abre essa chance de ter algum repique de alta no gráfico semanal, que seria dizer aqui uma tendência de alta de curto prazo, podendo trazer ela para uns níveis aí em torno de R$ 9,00, testando sua linha de tendência de baixa, até mesmo num cenário um pouco mais otimista, os R$ 10,00 seriam o próximo nível de resistência. Agora, CSNA3, então essa estava em tendência de baixa, conseguiu gerar um sinal de reversão, de possível repique de alta num prazo um pouco maior. Já a CSNA3, os IN5, o GGBR4 trouxeram um sinal no pregão de hoje, um possível, principalmente os Minas, com candle mais de definição, a CSNA3 também, trazendo a possibilidade de gerar um repique de alta após forte movimento de baixa, e o sinal principal seria a superação da máxima do pregão de hoje, para ter aí um início de repique de alta. Só que para arriscar compra, vai arriscar compra contra a tendência de baixa de curto prazo e de médio prazo. Também é um ativo com um cenário prolongado de queda aqui para baixo, mas ainda assim vai estar operando contra a tendência, que é um risco um pouco maior. Se fosse para reduzir um pouco mais esse risco, poderia trabalhar aqui na compra em R$ 6,86, 6,86 com stop abaixo aqui da mínima no fundo que seria do G60, caso ele venha acontecer,
Então, em 6,61 seria o stop da operação, risco em torno de 3,6%, projetando esse risco no mínimo para ter o objetivo da operação nessa operação estratégia contra a tendência. E por último, VAGR3. VAGR3 passou aí por um grupamento. Ações valiam em torno de 35 centavos, passou a valer agora 3,50. Ativo que a gente deixava de fora por essa questão de centavo, pelo menos agora a ação já está valendo na faixa dos 3,50, já dá para entrar na nossa lista de acompanhamento, avaliando ali alguma tendência desse papel. Primeiramente olhando para o gráfico mensal desse ativo, tendência longa de baixo, longo prazo, tentando aqui uma recuperação, mas ainda tímida, fazendo a chamada ABC, ou correção em ABC desse multimovimento de baixa. Enfim, é uma tendência de alta de longo prazo, mas muito fraca, até mesmo porque voltou aqui para baixo. Então, por enquanto, apresentando fraqueza em termos de longo prazo essa ação. No médio prazo, ideal que ela não tivesse voltado para baixo desse topo anterior. Voltou para baixo, tem um movimento de baixa, então sem uma perspectiva muito clara de subida. No máximo, então, o que poderia ser feito é aguardar uma nova formação de força por parte dos compradores, voltando para cima dos 3,80 e, consequentemente, gerando algum pivô de alta na sequência para buscar algum tipo de entrada, algum sinal mais forte dentro desse cenário que eu acabei de descrever no médio e longo prazo, que apresenta um pouco de fraqueza para a subida. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.